Fala para quem está do seu lado, cuidado com uma fé seletiva. A fé seletiva ela é perigosa, porque o Evangelho não é como tudo aquilo que a gente compra. O que a gente compra, a gente escolhe, seleciona. O Evangelho você precisa comprar o pacote completo. O Evangelho é como casar com uma mulher que você ama. A sogra vem no pacote, não dá para ficar de fora. Para quem ama a sogra como eu, essa piada nem sempre faz tanto sentido, mas para alguns aqui, você sentiu um frio na espinha quando eu te lembrei disso. O cunhado vem no pacote, a sogra vem no pacote. Faz sentido, gente? Sim ou não? Brincadeiras à parte, o Evangelho é exatamente assim. O Evangelho ele é pleno, ele é completo. E quando eu seleciono o que faz sentido, eu corro o risco de crer em algo que não tem nada a ver com o Evangelho. Tem a ver com o meu Evangelho. O Evangelho autoral, ele é muito perigoso. Paulo diz que se o anjo do céu descer e pregar a vocês um novo Evangelho, que seja considerado anátema, maldição. Não há espaço para novos evangelhos, mas muitas vezes a gente acaba sendo tendencioso a fazer exatamente isso. Principalmente numa geração como a nossa, hiperconectada, a gente tem a facilidade de ouvir quem a gente quer, selecionar o que a gente quer ouvir. E o problema de só ouvirmos alguém online e não termos uma igreja local é que, sem perceber, nós nos tornamos uma confraria de mensagens. Vocês estão com microfonia só para mim também? Só para o meu inir então, né? No meu, tá? Ô Dani, me ajuda, lindão, por favor. Dá um apitinho maravilhoso aqui pregando junto comigo. Vê se melhorou, gente. Melhorou? Glória a Deus. É muito perigoso quando a gente se coloca nesse lugar de montar uma confraria. O YouTube para muita gente tem sido uma confraria do Evangelho. Eu seleciono o que eu ouço, quem eu ouço. E se essa mensagem está me incomodando, eu pulo. E se essa mensagem não faz tanto sentido, eu pulo. Uma das coisas mais didáticas e poderosas na vivência de uma igreja local é que a gente é exortado, coisas que nunca acontecem quando a gente só tem uma conexão online. Uma igreja local faz você ser pastoreado, lixado, ensinado, e muitas vezes isso acontece através do desconforto. Algumas das coisas mais poderosas que eu aprendi e que moldaram o meu caráter, elas foram estabelecidas através do desconforto de uma convivência numa igreja local. A igreja local ela gera uma edificação mútua. Os seus testemunhos me edificam, os meus testemunhos te edificam. Os seus defeitos me esticam, os meus defeitos te esticam. Quando a palavra fala a respeito de suportar uns aos outros, fala a respeito de dar suporte, de entender que amar não significa que o outro é perfeito, mas que você vai considerar que alguns defeitos que ele tem faz parte da jornada que ele viveu, e você vai ajudá-lo a avançar, a crer mais, a se mover mais, a buscar mais, a se santificar mais. Alguém está comigo? Diga amém. Isso só acontece numa igreja local. Eu lembro quando o pastor André me impediu de ir no jogo da seleção brasileira em Miami. Eu estava há algumas semanas de abrir a igreja de Miami e a seleção brasileira foi jogar lá. E o Neymar mandou mensagem, falou: mano, se você quiser vir com convidados, chega um pouco antes, participa com a gente da concentração, traz quem você quiser. E eu falei: uau, vai ser incrível, a gente está abrindo uma igreja brasileira. Em Miami está vindo a seleção brasileira. Em Miami eu acho muito simbólico. E aí eu organizei tudo para ir para o jogo, organizei tudo com a Kezinha para a gente estar lá. E aí o pastor André me manda uma mensagem um dia antes e fala: Fernandes, você não está achando que você vai para o jogo da seleção amanhã não, né? Aí eu lembro que eu botei um sticker brincando, tipo, boa pastor. Ele falou: não, você não está entendendo, eu estou falando sério. Você tem culto de jovens amanhã. Eu falei: pastor, eu já preparei tudo, tem um pregador que vai pregar no meu lugar, está tudo organizado, fica em paz. Ele falou: não, Fernandes, você não vai. E eu confesso que até 3 horas antes do culto, que era mais ou menos o tempo que eu conseguia correr para Miami, eu ainda insisti: pastor, só para eu saber, é sério mesmo ou você está brincando? Ele precisava fazer isso? Não, ele não precisava, mas eu creio que ele estava testando meu coração. Porque se eu vou confiar a liderança de uma igreja para alguém, esse cara precisa aprender a ouvir não. E se um não que eu dou para um amistoso de um jogo faz com que ele se revolte, imagina quando eu der um não para algo mais profundo e mais sério. No dia me incomodou, na semana me incomodou, mas hoje eu percebo que os lugares que Deus tem me colocado é justamente porque através do discipulado do pastoreio eu aprendi, por exemplo, a ouvir não. Eu aprendi a caminhar em obediência. Irmão, olha para mim, um princípio de obediência que me abençoou demais. Se o meu líder não está agindo com clareza,
ou bondade e eu obedeço, eu colho o fruto da obediência. Se meu líder está sendo direcionado por Deus e eu obedeço, eu colho o fruto da obediência. Se meu líder está agindo talvez com, como é que eu vou dizer? Com motivações escusas e eu obedeço, eu colho o fruto da obediência. Em várias etapas da minha vida, com diferentes pastores que eu já tive, foram poucos, 3. Eu sempre escolhi obedecer mesmo quando eu não entendia e principalmente quando eu não concordava. Irmão, guarda isso, pega essa chave, leva isso para a sua vida. A lealdade só existe na discordância, porque ninguém precisa ser leal quando concorda. Quando eu concordo, você não precisa ser leal, eu concordo. Vamos comer picanha? Vamos, tá tudo certo. Vamos para esse lugar? Vamos, tá tudo certo. Agora, é quando a gente discorda que a gente precisa ser leal, porque uma discordância, uma concordância quando eu estou perto e uma discordância quando eu estou longe, isso se chama deslealdade. Alguém está comigo? Diga amém. Uma igreja local estica a gente, uma igreja local faz a gente crescer em maturidade, uma igreja local faz a gente crescer em desconforto. E o problema do tempo que a gente está vivendo hoje é que a gente consegue selecionar tudo, inclusive o tipo de fé que a gente tem. E é sobre isso que eu quero falar nessa manhã. Você está comigo? Diga amém. O tema da mensagem de hoje está pautado em Atos 24, 25. Diz assim: quando Paulo se pôs a discorrer acerca da justiça, do domínio próprio e do juízo vindouro, Félix teve medo e disse: basta por enquanto, pode sair, e quando eu achar conveniente, mandarei chamá-lo de novo. O momento que Paulo está vivendo aqui, ele está sendo apresentado ao governador e alguns homens levaram ele até lá para ser preso, porque supostamente ele estava causando tumulto, Paulo estava gerando um caos. Então alguns judeus pegam Paulo, levam para o governador e falam: olha, ele está tumultuando, ele está pregando sobre o evangelho, mas ele está gerando confusão. E aí Félix fala para Paulo: tá, me fala, qual é a sua defesa? E Paulo começa a falar sobre 3 princípios, fala comigo, 3 princípios. Paulo começa a falar sobre justiça de Deus, Paulo começa a falar sobre domínio próprio, e Paulo começa a falar sobre juízo. E a Bíblia diz que Félix, ouvindo sobre essas coisas, teve medo. E qual é a reação dele quando ele teve medo? Basta por enquanto, se eu achar conveniente, te chamarei de novo. Irmão, olha para mim, o problema de termos uma fé seletiva é que toda fé seletiva se chama conveniência. Fala comigo, toda fé seletiva se chama conveniência. Pastor André está diferente, eu vim aqui esperando aquela mensagem de 20 minutos que vai me impulsionar para viver a melhor semana. Pois é, eu preciso estabelecer fundamentos da fé para que você não seja só um tolo motivado. A pior coisa que pode acontecer é você gerar uma geração de tolos motivados. Eu estou animado, por quê? Eu não sei. Eu saio do culto e eu estou elétrico, 2023 vai ser incrível, por quê? Eu não sei. Vai ser tudo maravilhoso, porque eu não sei, eu já disse, eu não sei. Irmão, não é sobre correr, é saber por que corre. É saber para onde vai, quais são os princípios que me movem, quais são os princípios que me mantêm, que me sustentam. Você está comigo? Diga amém. Uma fé seletiva se chama conveniência. O que é uma fé seletiva, pastor? É crer em Jesus, mas não crer na igreja. Jesus morreu pela igreja. Não há sentido em nenhum movimento desigrejado, porque se Jesus morreu pela igreja, precisamos fazer parte dela. Você está comigo? Diga amém. O que é uma fé seletiva? É crer em milagres financeiros, mas não crer no poder da oferta. Eu creio que Deus pode me dar, mas eu não creio que Ele precisa que eu dê. O que é uma fé seletiva, André? É crer nas promessas, mas não crer nos princípios. O generoso prosperará, a promessa de prosperidade, mas o princípio é generosidade. O Senhor é o meu refúgio, a minha fortaleza. Qual que é a promessa? Deus vai me guardar, mas qual que é o princípio? Se eu descansar nele, se eu confiar nele, se eu buscar refúgio nele. Aquele que se mantém escondido no esconderijo do Altíssimo, encontra refúgio, descanso, proteção. O que é uma fé seletiva? É pegar a parte do que Deus diz que vai fazer, mas negligenciar a parte que Deus espera que a gente faça. A Bíblia diz que uma fé sem obras, ela é morta.
Uma fé seletiva é quando eu espero que Deus me dê, mas eu não estou pronto a dar. É quando eu espero que Deus faça, mas eu não estou disposto a fazer. É quando eu espero que Deus me posicione, mas eu não quero me posicionar, irmão. Uma fé seletiva, ela não funciona. Por quê? Porque Deus, Ele é completo e o que Ele tem para nós é uma vida plena. Alguém está comigo, pelo amor de Deus, diga amém. E aí, tudo bem? Você acabou agora de assistir um vídeo. Se você ainda não está inscrito, já se inscreve também no nosso canal, ativa esse sininho aqui embaixo de notificação e toda vez que eu fizer uma live ou estiver transmitindo uma mensagem ao vivo, você vai ser um dos primeiros a saber. Mas eu deixei mais 2 indicações aqui que eu espero que façam muito sentido. The petals of the bloom, whispering secrets to the night in the fragrant gloom. Through the village silent streets where the lanterns glow, the wind brings a gentle breeze as it softly flows. It knows the roads untraveled, the paths left behind. With every gust it unravels the threads of time. In the laughter of the children, the songs of the old, the wind tells a story, timeless and bold. Oh, the winds return to home, where the spirit roams through the ancient trees and the valleys know. It sings a lullaby beneath the starlit sky, bringing dreams to life as the night goes by. Para você, então já aproveita e clica para assistir a próxima mensagem, beleza? Seja bem-vindo ao time de incendiários e eu espero de verdade que essas mensagens mudem a sua vida como elas têm mudado a minha também. Até a próxima. Valeu!